Bom dia turma, tudo bom? Vamos lá, vamos trabalhar. Nosso assunto é movimento. Nós estamos dando início aqui nessa parte de mecânica. O tema é bastante bom. Movimento. Nós começamos dizendo que o movimento, como sendo da parte de mecânica, ele está presente na nossa vida em tudo que fazemos, em todo canto, para todo lado que a gente se vira, a gente vê o movimento acontecendo. Então ele faz parte da nossa vida. Ele está realmente intrinsecamente ligado aos nossos atos, né? Basta olharmos os carros passando, as pessoas, isso já é movimento. Então, mais especificamente, definindo o que seria movimento, aqui na parte da mecânica, né? A gente inicia dizendo que mecânica é uma parte da física, um ramo da física, que estuda os movimentos dos corpos e suas causas. Então veja só, está muito bem ligado uma coisa com a outra, né? Movimento, causa. Então é isso aí. Mas para que haja o movimento, para que a gente tenha essa percepção do movimento, é necessário que a gente tome um referencial. Porque se a gente observar simplesmente o corpo sem que se tome um referencial, aí dificilmente você vai detectar que está havendo movimento. E o que seria referencial, né? Bom, para a gente determinar se um corpo está ou não em movimento, é preciso ver se sua posição muda em relação a outros corpos que estão nas imediações, né? No entorno daquele corpo que se está observando. Então, se a posição de um carro muda em relação às casas, por exemplo, pode-se afirmar que o carro se desloca em relação a essas casas. As casas, portanto, constituem pontos de referência, ou seja, o referencial. Mas é necessário também que a gente distinga, né? Que a gente saiba ter a percepção do que é um móvel. Um móvel. A gente pode dizer que um móvel é, portanto, qualquer corpo em movimento. Qualquer corpo que imprima um movimento é um móvel. Daí distingue-se dois tipos de movimento. Nós temos o movimento uniforme e temos o movimento uniformemente variado. O que seria ou o que seriam esses dois tipos de movimento? O movimento uniforme, né, como o nome já sugere, né, o nome já está dizendo, é quando o corpo percorre distâncias iguais em intervalos de tempos iguais. Veja só o que caracteriza o movimento uniforme, né? Distâncias iguais, tempos iguais. Então é isso. Mas raramente, um corpo realiza um movimento uniforme, né? A ciência define, a física define o que é o movimento uniforme, mas ao mesmo tempo ela faz uma ressalva. Raramente um corpo realiza um movimento uniforme. Por exemplo, se você tomar por base um relógio e observar o movimento dos ponteiros, né? O que você vai poder perceber? Que o movimento dos ponteiros do relógio, né, percorrem espaços iguais entre os números
que estão ali no mostrador do relógio em intervalos de tempos iguais e sucessivos, né? Então, os ponteiros do relógio percorrem espaços iguais em tempos iguais. Nesse caso aí do exemplo do relógio, nós temos tipicamente o movimento uniforme. Grandezas envolvidas em relação ao movimento uniforme. Se observa a velocidade, a distância percorrida e o tempo. Então, essas três grandezas, elas estão lá fazendo parte disso. O que seria a velocidade? Bem, para determinar a velocidade, representada por V, do móvel em movimento uniforme, basta dividirmos a distância percorrida por esse móvel por um intervalo de tempo também decorrido aí desse movimento. Isso para nós dá uma equaçãozinha, né? V é D dividido por T. Portanto, é um quociente de distância em relação ao tempo que vai nos dar a velocidade do móvel. E o que seria a distância percorrida? Bom, para determinar a distância percorrida, né, multiplicamos a velocidade do móvel pelo intervalo de tempo do movimento. Aí nós temos uma outra relação, né? D de distância, V de velocidade, T de tempo. No caso, então, a distância percorrida é um produto. Produto, velocidade por tempo. E tempo? Tempo, variação de tempo, né? Para determinarmos o tempo decorrido em um movimento uniforme de um móvel, dividimos a distância percorrida pela velocidade desse móvel. Aí nós temos um outro quociente. Um quociente que vai nos dar o tempo, né, decorrido de um determinado movimento, vai ser igual à distância percorrida pelo móvel dividido pela velocidade imprimida por ele. Então, esse quociente, distância em relação à velocidade, determina para nós o tempo. Vamos agora para o segundo tipo de movimento, conforme a gente falou, né? Movimento uniforme, movimento uniformemente variado. O que seria esse então? O que seria o movimento uniformemente variado? Neste movimento, o corpo percorre distâncias diferentes em intervalos de tempo iguais. Aí você já vê que tem um diferenciamento aí, né? Veja só. Distâncias diferentes, intervalo de tempo iguais. Um certo descompasso, né? Mas ele caracteriza-se também por apresentar, né, o corpo aumentando ou diminuindo sua velocidade, mas uniformemente. Ou seja, em uma mesma quantidade para intervalos de tempos iguais. Quais grandezas estão envolvidas aí em relação ao movimento uniformemente variado? Bom, aí a gente já pode falar de velocidade média e podemos falar de aceleração. O que seria a velocidade média? Já sugere aí, né? Essa nomenclatura média já sugere que não é uma coisa pontual. Se é média, é porque vão existir aí vários pontos. Então, a velocidade do móvel é variável. Nesse caso, podemos calcular sua velocidade média, né, V índice M, dividindo a distância percorrida pelo tempo gasto, representado por esse Tzinho minúsculo. Né? Isso dá para nós também uma outra relação agora aqui no caso do movimento uniformemente variado.
Então a velocidade média é determinada pelo quociente D em relação a T, isto é, distância percorrida em relação ao tempo, né, decorrido. Esse quociente é a velocidade média, no caso do movimento uniformemente variado. E a aceleração? Como a velocidade varia com o tempo, né, como vimos aí, podemos estabelecer a aceleração escalar média dividindo a variação de velocidade do móvel pelo tempo de sua ocorrência. Então, a aceleração escalar média, ela é para nós também um quociente, né, dado pela relação variação de velocidade e tempo. Bom, com relação à aceleração, quando a velocidade aumenta com o tempo, o movimento é acelerado. Veja só, quando a velocidade aumenta com o tempo, o movimento é acelerado. Caso contrário, quando a velocidade diminui com o tempo, o movimento é retardado. Por exemplo, a velocidade de um objeto que cai aumenta com o tempo de queda, no caso do movimento em queda livre, né? Então aí, se a velocidade de um objeto que cai aumenta com o tempo de queda, ele é então um movimento acelerado, né? Se a velocidade de um objeto lançado de baixo para cima diminui com o tempo, então ele está empreendendo aí um movimento retardado. E com relação ao movimento, os tópicos conceituais que a gente ia apresentar são esses. Muito obrigado.